O ano era 1980. Uma jovem veio do Nordeste para São Paulo, né, tentar conseguir melhor a vida. Acabou se relacionando com uma pessoa que também abandonou ela, mas deixou ela grávida. Uma gravidez de risco. Nasce Paulo César Dias. A gente começa apresentando um desses promissores talentos. Ele mora em Atibaia, no interior de São Paulo, e a gente vai ver agora. Um bicho de favela, na minha morada, um salve não só pra minha, mas pra todas as quebradas. As ruas são de pé e os barracos são em pé. Gosto de fora lá, pode crer, assim que é. Minha infância foi no Caetetuba, bairro mais carente da cidade de Atibaia, do lixão, né? A gente morava nos barracos que tinham lá. Final de semana era esperar o caminhão da feira, que vinha pra trazer o lixo da feira, né? Que na verdade era mais um monte de alimento, um monte de fruta. Pra mim era um desperdício. Então a gente aproveitava e pegava. E durante a semana ia pra cidade olhar carro. Eu mesmo conseguia levar mistura pra dentro de casa. Às vezes ganhava o lanche. E assim a gente foi aprendendo a viver. Vivendo, explorando a cidade que a gente morava, né? Nadava na fonte da cidade, que tem o Lago do Major. Até que certo dia chegou uma Kombi, escrita assistente social. Convidou a gente pra participar de um projeto. Mas quando ela falou que dava comida e que tinha o lanche, aí ela convenceu a gente. A gente montou naquela Kombi. Foi a primeira turma no Projeto Curumim, na cidade, né? Ali eu conheci o que era um projeto social. Quando falaram pra minha mãe que se eu frequentasse o Projeto Curumim e não tivesse falta, no final do mês eu ia ganhar uma cesta básica, aí minha mãe adorou. E eu também adorei, porque ali eu consegui fazer muitos amigos, sair daquele universo que muita gente tem de ficar preso na sua comunidade. Na minha vida sempre teve uma espécie de combustível, né? Que me manteve vivo, que foi a esperança. Que se não fosse a esperança, a fé, a cultura que eu carrego dentro de mim, hip hop, talvez eu teria desistido há muito tempo. Então, esperança, eu acredito que pode descrever um pouco da minha história. Com 14 anos eu conheci, né, a cultura hip hop. Comecei a colar no Lobinho, que é uma escola aqui da cidade. Era muito forte essa questão do hip hop, né? Aí através do Ivan, né, que é lá da Quebrada, do Zecão, que era do Imperial, meu primeiro contato com o rap mesmo foi fazer esses treinos de break, conhecendo o que é o grafite, o que é o MC, o que é o DJ. Me identifiquei mais com a dança porque fiz o meu primeiro rolê pra São Bento, galerinha em São Paulo. Primeiro que o rolê até lá já foi foda, porque eu não podia ir direto, não tinha nem grana pra ir direto, então eu fui pra Mariporã, Franco da Rocha, peguei o trem, numa época que o bagulho era muito louco, saiu o rap do trem, conhecendo o melhor do hip hop raiz. Então eu me apaixonei mesmo pela cultura e assim juntei com outro amigo meu, que é o Fubá. A gente convidou a Daya também, que era uma parceira que gostava muito de rap e fazia parte da tropa, e o Mano Joe, um parceirão. Todo mundo cantava, fizemos a primeira apresentação, a galera lá embaixo do hip hop tudo aplaudia. Aquilo foi como se colocasse a aliança do hip hop no meu dedo, tá ligado? 2005, cara, que ano importante. Montamos o grupo, só que começou a chegar muito jovem pra perto da gente. A gente virou referência dentro da comunidade da favela, através da música. E o Projeto Curumim, ele atendia só até 14 anos. E aí a gente pensou em fazer um projeto onde ele pudesse estar trazendo eles pra perto, passando tudo que a gente já tinha aprendido pra eles. O grupo Poetas Periféricos decidiu se organizar e pensou na proposta de montar um projeto social. Conhecemos a Ana da Albergaria, que entrou como voluntária no Projeto Curumim, e depois abraçou a causa do ICJ, a ideia que a gente tinha. Pesquisando, a gente conheceu Jovens em Ação. A gente entrou representando a cidade de Atibaia. Tinha outras organizações em outros lugares. Tinha uma no litoral, tinha em São Paulo. Eu vou falar especificamente do projeto Beija-Flor, que foi o primeiro projeto social que a gente conheceu, que era exatamente o que a gente queria ser. Se eu não me engano, até hoje ele existe, né? Em Diadema, bairro de Eldorados, com diversas oficinas, aula de cavaquinho, tinha futebol. Então a gente pegou amizade com um grupo de hip hop lá de dentro. Queríamos fazer esse tipo de projeto dentro do Caetetuba. Conhecemos os Jovens em Ação, que formava jovens para a criação de projetos sociais. Na época, a gente queria trabalhar com cultura, esporte e lazer. A gente conseguiu espaço dentro das escolas no final de semana, usando o Escola da Família. Aí eu fiquei responsável pela área do rap, com o Fubá e tal, até que veio pro Brasil uma organização internacional da filha de um empresário americano, que chama Artemisia. A filha dele era uma jovem que encabeçava um projeto que ia até as periferias do mundo, financiava esses projetos, que apresentasse uma proposta que gerasse
gerasse renda, causasse um impacto social e, no nosso caso, também trabalhasse a cultura. A gente tinha o impacto social de mexer com a reciclagem. Eu escrevi o ICJ com a ideia que a gente já tinha, que era junto com os Jovens em Ação. Quando eu passei pela primeira fase da Artemisia, aí eu comecei a conhecer outras realidades. Comecei a sair de São Paulo. Palestrei, inclusive, falando do meu projeto no Recife, no Paraná. Passei 5 dias em Córdoba, 5 em Buenos Aires, conhecendo o projeto dentro das periferias da Argentina. Apesar de ser países vizinhos, as realidades são as mesmas, mas com culturas diferentes. Então eu fiquei reunido e trocando essas ideias com jovens da Bolívia, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, Argentina. E eu tava lá representando o Brasil. Aí, cadê a rapaziada de pé aí? O break, o grafite, o MC, DJ, chama de quinto elemento, que é a informação, que é muito importante dentro do hip hop. A premiação da Artemisia, cara, caiu como uma luva, porque a gente tava com sede de trabalhar, com a ideia no papel concretizada e correndo atrás de patrocínio. Foi ao mesmo tempo onde meus parceiros dos projetos periféricos tiveram que começar a seguir. O primeiro a sair foi o Joe, porque precisava trabalhar, foi para São Paulo. Então o espaço que começou com 20 jovens que tinham acabado de sair do projeto Curumim, começou a se abrir para a comunidade toda, porque a gente tinha um detalhe, a gente tinha um espaço, coisa que a gente não tinha antes. Eu era caseiro do espaço também, morava sozinho, então literalmente o ICJ foi a minha casa. Então era sábado de manhã, 30 moleque, 20 moleque, 7 horas da manhã, batendo no portão para ensaiar a bateria. Era o espaço que a gente conseguia cozinhar, tinha almoço, tinha café da manhã, café da tarde. Era um espaço que às vezes o cara tava passando no rolê lá na frente, ele entrava lá para dar um oi, tocar uma ideia, comia um lanche e ficava lá, tá ligado? Mas também tinha as oficinas com o horário certo, com o professor certo. E essa verba que a gente recebeu, além de alugar o espaço, a gente conseguiu comprar material de trabalho, aparelhagem de som. E aí a gente ganhou alguns computadores também, 4 na época, e fizemos uma lan house social. Meia hora você aprendia um curso básico sobre mexer na internet, e a outra meia hora você poderia ficar à vontade ali na internet, ali pesquisando, fazendo trabalho de escola. Os pais começaram a frequentar, os irmãos que não era do projeto começaram a frequentar. A verba que seria para pagar o aluguel de 1 ano, a gente pagava o aluguel de 2 anos. Tudo graças às parcerias, às oficinas. Foi uma época que a gente tinha a Ana, né, que também construiu com a gente lá atrás, e agora estava me ajudando a administrar toda essa galera aí, que sozinho eu não dava conta, era muita gente que a gente trabalhava. A gente tinha 3 núcleos no ICJ, o da cultura, o do empreendedorismo, né, cursos pro mercado de trabalho, e tinha a parte do meio ambiente. Até por conta do meu passado, morar no lixão. Acredito que o ICJ e o Paulo do Rap foi uma flor que nasceu dentro do lixão, literalmente. E a gente conseguiu também se estabilizar como uma associação, né, com a documentação, CNPJ, e fazer parte mesmo do terceiro setor como um braço forte. Por anos a gente foi representante da juventude de um projeto vindo de dentro da favela, para a comunidade, multiplicando rappers e outros tipos de artistas. Eu lembro que pessoas que eu conheci lá no começo começaram a trazer os filhos para participar das atividades também. Eu sou muito grato à Ana da Albergaria, porque a gente fez um processo numa época que a carência naquele tempo era muito grande, e a gente conseguiu trazer uma outra realidade para dentro da nossa comunidade. Por isso que hoje cada comunidade tinha que ter um espaço físico e deixar com que a comunidade administre, e porque quando acabou a verba que a gente tinha para alugar esse espaço de CJ, a verba durou, a gente conseguiu multiplicar ela para fazer o dobro do que a gente tinha se proposto, mas teve uma hora que acabou. A gente não tinha mais o dinheiro do aluguel, não tinha o dinheiro da internet, não tinha o dinheiro das despesas, da alimentação. Então a gente teve que desfazer o ICJ, né? A estrutura física eu perdi por conta de não conseguir manter, mas não foi desfeito a minha vontade, né, que eu tinha de continuar com esse projeto social. Então, como eu também já tinha construído uma pequena carreira dentro do terceiro setor em Atibaia, conheci várias referências da cultura, e uma delas foi a Maria Fernanda, que já trabalhava numa outra organização, pegamos amizade, e ela me propôs um trabalho legal. Eu lembro da primeira visita na Fundação Casa, a segurança falou pra mim: fica tranquilo aí, tá? Pode ficar tranquilo que não vai te acontecer nada. Olhei pra ele e falei: não, é isso mesmo, irmão, da hora. Quando eu coloquei o pé na galeria da entrada da unidade, o Paulo do Rap tá aí. E aí, Paulo do Rap? Salve, Paulo do Rap. Porque eu conhecia todo mundo, né, irmão? A gente veio tudo da mesma comunidade, cada um com oportunidades diferentes. Então eu acho que eu tava no lugar certo. A gente conseguiu tirar de uma da parte da unidade 20 jovens, apenas com um funcionário deles. A gente levou dentro de um estúdio que era do Eduardo Rangel ainda, o cara que eu gravei a minha primeira música também, e fazer um CD com os jovens da Fundação Casa. Infelizmente, né, por falta de internet na época, esse trabalho foi perdido com o tempo. Mas eu tenho certeza que os manos que tava na época vai lembrar disso daí.
ali. E continuei fazendo algumas atividades e através de outras organizações fez alguns convites de oficinas. Comecei a dar palestras e fazer algumas oficinas em escolas públicas, particulares também, fazer palestras em faculdade, consegui expandir mais o trabalho, né? Fiquei muito tempo nessa área mais externa, mas com o ICJ ainda na gaveta. Em 2009, né, comecei a fazer uma junção de educador social com rapper, né? Juntar a parte do rapper mesmo, do artista, de ter um sonho de cantar o rap, com a parte de projeto social e ser uma pessoa só. Chegou o ano de 2013, meus rins eles pararam de funcionar por uma doença que eu tenho. Meus rins nasceram com cisto. Com determinada idade, ele para. O meu parou completamente em 2013, quando eu tinha 30 anos. Tive que mudar toda a dinâmica da minha vida. E aí, mais uma vez, eu tive que lutar para conquistar uma coisa. Só que dessa vez, a luta foi pela vida, né? Um jovem que conheceu várias realidades, várias culturas, do nada, fazendo hemodiálise, dependendo da máquina para sobreviver. Não dá para ficar achando que eu sou um coitadinho. Aí que eu ia ter que mostrar para todo mundo que gostava de mim e que me tinha como referência, que a gente tem que vestir a armadura e estar pronto para guerra a qualquer momento. Então ali eu acho que no momento que eu mais poderia estar fraco foi que eu me fortifiquei mais. Entrava naquela sala de hemodiálise, brincava com todo mundo, fiz músicas com os enfermeiros do hospital, fiz um sarau cultural dentro da hemodiálise, levei algumas poesias escritas em papelzinho e a gente fez um sarau. Eu declamei, a galera declamou, a médica declamou, um valor que talvez eu não tinha percebido ainda, que é o simples motivo de estar vivo, tá ligado? Com essa questão da hemodiálise, preferi não divulgar pra galera, eu conhecia muita gente, e na verdade eu não queria nem me identificar com essa situação. Eu tava ali como se eu tivesse numa fase, numa etapa, porque eu sempre tive a esperança de conseguir um rim, eu tava na fila do transplante. Então eu comecei a focar nos projetos. Recebi uma premiação da difusão cultural, tinha um curso de audiovisual e no final do curso os alunos iam premiar um artista da cidade, né, que eles iam escolher, com um clipe produzido por eles. Eles escolheram o Paulo do Rap, me premiaram com isso, né, gravação do clipe Revolução 2. Eu lembro muito bem que na semana da gravação do clipe, foi uma semana bem corrida na hemodiálise, eu saía muito cansado, alternando com isso, eu comecei a fazer as gravações. Isso me deu um combustível, cara, e foi no momento que a música Revolução 2 era muito significativa pelo momento que a gente passou. Consegui pegar o monstro que tentou me derrubar da depressão, da tristeza e dar a volta nele, tá ligado? Igual o bom malandro faz, né? Lidar com a situação de uma forma firmeza. 2015, né, fazendo totalmente ao oposto, né, do que a situação queria que eu fizesse, fui convidado a abrir o show do Dexter, né, tinha um campeonato de rap, foi aberto pra região, tinha gente de Bragança, gente de Itatiba, tinha o Medusa, tinha o Nikito, né, tinha o Gé Preto, uma aluna minha abriu o evento, né, jovem, negra, uma criança, né, mano, abriu com uma poesia, foi muito bonito, tá ligado? Na fase mais difícil da minha vida, eu recebi aí uma espécie de homenagem pelo destino, né, de estar fazendo a abertura no momento tão importante do hip hop em Atibaia, tá ligado? 2017 retomamos outro projeto dentro do Caetetuba, né? A gente tinha perdido Sabotagem há algum tempo e eu quis fazer um movimento que se chamava Tributa Sabotagem, mostrando as características que tinha o hip hop, né, irmão? E tudo que eu aprendi com esse cara que foi uma lenda do rap. Uma das coisas do meu evento que eu quero até deixar bem claro, que apesar de ser do rap, do hip hop, tem samba, tem forró, evento cultural de favela para favela. Em 2018 convidei a Fernanda porque eu precisava de mais um apoio, uma parceria, e retomado realmente de novo o ICJ, né, irmão? Formalizando ele, conseguindo conquistar 3 eventos no mesmo ano. Consciência Negra, né, que foi realizado no centro da cidade, e como contrapartida eu fiz 2 eventos no Caetetuba, né, na reciclagem, que é o Dia de Favela e o Bazarte. O Dia de Favela eu quis mostrar pra galera como que é um dia na favela, tá ligado? Favela é um lugar cultural, alegre, dinâmico, onde você acorda de manhã e dá bom dia pro seu vizinho, empresta a bicicleta do seu outro vizinho. Eu queria passar esse tipo de visão do Caetetuba e, claro, tudo gratuito, né? Ficava o dia inteiro, se hidratava, se alimentava. Então a gente resolveu fazer um bazar popular onde a pessoa não pagava, logicamente. O rap acontecendo, a feijoada rolando e a galera indo lá experimentando roupa, vestido. Teve uma cena até engraçada de algumas crianças com os tamancos de adulto. Era muito natural, era muito orgânico a convivência. Era, não é, né? Estamos falando de 2018. 2019 continua o mesmo ritmo. Parte da minha vida na hemodiálise
hemodiálise e a outra parte fazendo as coisas acontecer. A gente fez a segunda edição do Basate, a gente fez a festa junina, isso tudo na reciclagem ainda. Algumas ações da consciência negra. 2020, entramos aí no período de pandemia. Foi uma fase difícil para o mundo todo, né, por questões da pandemia. Nós recebemos um prêmio também de participação à cultura através do ICJ. Aproveitei esse momento que a gente estava mais reservado em casa por conta da pandemia e fiz um podcast. Ali eu consegui entrevistar algumas influências da cultura da cidade. Secretário de Cultura, o Vitor da Incubadora e alguns rappers como Nikito, gente do samba como Camundongo. Eu acho que no momento difícil a gente conseguiu fazer um trabalho legal dentro da situação. Nesse ano também fomos premiados pelo PROAC, trazendo a arte da periferia, multiplicando e mostrando a arte que existe, que nasceu dentro da favela e despertando isso. Foi onde a gente conseguiu também com as crianças, inclusive da comunidade, que ficaram suspensas da escola, mas também não ficavam em casa, porque às vezes a mãe também precisava trabalhar. Para nós era difícil lidar com essa questão da pandemia, porque a gente também precisava comer, né? E daí surgiu Sintonia da Quebrada, foi gravado um clipe com a minha participação e a participação dessas crianças. Eu direcionei, mas a ideia da letra foi deles, então foi um trabalho muito legal. Também você acha na internet aí, Sintonia da Quebrada. Foi quase 10 anos fazendo hemodiálise, né? Eu comecei a me sentir com vontade de começar a falar um pouco disso, né? Porque eu tava 10 anos esperando rir na fila do transplante, né, mano? Fiz uma música que chama Doação de Vida, fiz uma entrevista com a minha doutora Dinorá falando sobre isso. A situação também da saúde começou a ficar um pouco limitada, deu água no coração, desenvolveu alguns problemas cardíacos, foi muitas UTIs. E aí eu pensei, pô, tá na hora de lembrar quem eu sou, da onde eu vim, porque a vontade que eu tinha de fazer as coisas eu tinha, mas o corpo já não estava conseguindo se adaptar com tudo que estava acontecendo. Foi o ano que eu recebi uma premiação da Câmara, um reconhecimento, na verdade, da cidade, e era justamente o momento que o corpo estava pedindo socorro. Ali eu me encontrei numa situação diferenciada. Pela primeira vez eu senti orgulho de mim, mas eu também me senti cansaço de toda a caminhada. Só que antes de encerrar essa história, né, tem um detalhe importante, né? Foi um domingo, né? Eu tava em casa de boa, escrevendo, se eu não me engano, até uma letra de rap, e o telefone toca. Senhor Paulo César Dias? A gente tem uma opção de rim aqui, a gente escolheu você como uma das pessoas que estava mais compatível para esse transplante. Gostaria de saber se você tem interesse. Foi no domingo, depois de 2 horas que eu falei com ela, eu já estava no hospital. Foi uma semana de internação, incluindo a internação e a alta já transplantado. De lá para cá não precisei mais fazer hemodiálise. De novo, eu vi a importância da esperança, a importância de lutar por alguma coisa, sem passar por cima de ninguém. Passar tudo que você aprendeu para quem você gosta, para o seu próximo, no caso, meu público, a minha favela, a minha comunidade. Encerrando 2024 com chave de ouro, transplantado, renovado. Eu acredito que a história chegou na metade. O momento é favorável, o Ri cantou e a cultura continua. Paulo do Rap, do Caetetuba para o mundo. É nóis! Oi pessoal, eu sou a doutora Beatriz, acompanho o Paulo desde o pós-transplante. Ele recebeu o transplante no dia 5 de fevereiro de 2024 e recebeu alta no dia 10 de fevereiro de 2024. Tá fazendo todo o acompanhamento, tá indo tudo bem e a função renal dele tá ótima.